Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição, chegando até você com os principais destaques desta manhã de quinta-feira. Semana chegando ao fim. O Supremo Tribunal Federal decide desmembrar a Operação Lava Jato. Investigação de novos focos de corrupção pode ser prejudicada. A Secretaria de Educação de São Paulo vai dividir as escolas por ciclos de ensino. Mais de 1 milhão de alunos devem ter novo endereço para estudar no ano que vem. Câmara aprova pena dobrada para motorista embriagado que se envolver em acidente. E a pena de 4 anos passará para 8 se aprovada pelo Senado. Tempo de brincar, tempo de crescer. Na série sobre a sexualidade na infância e adolescência, a puberdade. E os pré-adolescentes que deixam as brincadeiras para fazer coisa de gente grande. Você sabia que o Brasil é o 4º país no mundo em casamento entre crianças? Na entrevista da semana, uma situação preocupante no Brasil. Pois é, a violência contra a mulher é reforçada por fatores culturais e a prevenção deve começar na escola. Uma guerra perto do fim, aperto de mãos histórico. O governo colombiano aceita plano de paz com as Farc. Isso e mais a partir de agora. Fique com a gente. A gente começa com a segunda reportagem da nossa série sobre infância e adolescência. Tempo de brincar, tempo de crescer. O Brasil é o 4º país no mundo em casamentos de crianças e adolescentes. Estamos atrás apenas da Índia, Bangladesh e Nigéria. Crianças e adolescentes devem seguir o calendário natural, normal de desenvolvimento ao lado dos pais, com todas as brincadeiras, descobertas e questionamentos acompanhados de perto. Seja um simples olhar, um abraço, um bate-papo. Noiva mirim, o noivo também, e o sim aqui é só de brincadeirinha. Mas crianças pulando etapas são reais. Encurtam a infância, esticam a adolescência e, justamente por não terem maturidade para entrar de cabeça nessa fase tão complexa da vida, demoram a sair dela. Desde a nossa adolescência, a gente pode dizer que vai dos 11, até os 30 e poucos, e tem gente de 40 que não sai da adolescência. Meninos e meninas que antecipam a puberdade tendem a crescer mais ansiosos, mais individualistas. A vida sexual começa muito antes do corpo e da mente estarem preparados. E com ela vem o risco de doenças sexualmente transmissíveis e de uma gravidez indesejada. Na região norte do país, a gente vê pais e mães com 13 anos querendo mesmo que suas filhas casem logo, com um cara de 20, 25, para poder ter uma expectativa de vida melhor, Como se isso fosse ter uma expectativa, porque ela é uma menina. De acordo com o censo 2010, pelo menos 88 mil meninas e meninos brasileiros com idades de 10 a 14 anos estavam casados. Na faixa etária de 15 a 17 anos, 567 mil. No Brasil, crianças se casam, na maioria das vezes, por vontade própria, para fugir da pobreza, da violência familiar, da prostituição. Em busca de um futuro, meninos e meninas se tornam maridos e esposas. Eu saí da casa da minha mãe muito novo por conta disso, mas por conta da dificuldade. E eu tinha uma rotina de vida bem difícil. Desde os 15 anos, Fabiola e Jonathan planejavam um casamento. Quando a gente conhece uma pessoa bacana e a convivência, a gente quer ficar cada vez mais perto. Aquela emoção do momento, então a gente já pensava assim, então vai ser com ele, é meu príncipe encantado. O Felizes para Sempre já dura 5 anos. São pais de Fernanda e para ela sonham outros sonhos. Termino os estudos, faço uma faculdade, que estruture a vida dela primeiro antes de pensar em casar. Antes que essa hora chegue, querem mais é curtir a meninice da filha, ler junto, estar junto, para que a adolescência venha no futuro distante com suas dores e delícias trazidas pelo correr do tempo. Tem uma definição muito bonita e poética sobre o que é conversar. Vamos versar juntos, cada um faz um verso e juntos construímos um poema. Não é mandar e dizer para o seu filho o que ele tem que fazer. É conversar, escute o que ele tem para dizer, escute o que ele acha,
coloca o que você acha. Né? Se o pai e a mãe conversam sobre esse assunto, deixa o filho participar. Então, é conversar com ele, mas é conversar com todos. Né? Precisamos todos ao mesmo tempo amadurecer. Isso aí, muito bacana a reportagem. Helene Parisi, pelo Edu Moreira e feita pela Laís Duarte, que agora vai contar uma outra história para a gente. Bora ajudar o planeta e ainda economizar uns trocados? Tem uma máquina instalada na estação Sé do metrô aqui de São Paulo. Ela troca o seu lixo reciclável por descontos na passagem do metrô e também na conta de luz. O repórter Laís Duarte está lá. E aí, como é que funciona essa máquina, Laís? Aliás, parabéns pela reportagem, muito bacana, hein? Obrigada, boa tarde, Aldo, boa tarde para todo mundo. Essa aqui é a novidade, olha, aqui na Estação da Sé. Primeiro, basta clicar aqui, você escolhe minha conta, nova conta para poder criar a sua e preenche com seu e-mail, usuário e uma senha. Aí sim, quando você já tem a sua conta criada, você vem aqui com o seu lixo reciclável, no caso aqui uma garrafinha PET, escolhe programa e em seguida você coloca com código de barras para cima e pronto, a doação está feita, você acumula os pontos, no caso 10, e já pode usar esses pontos. Vamos saber do Felipe Cury, que é um dos criadores dessa geringonça, para que a gente pode usar esses pontos, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Laís, tudo bem? Atualmente a gente está com crédito no bilhete único, desconto na conta de luz da Eletropaulo e também desconto numa livraria. E já estamos conversando para quem sabe fazer desconto numa consulta médica, vale refeição e crédito em operadora de telefonia. Aqui a gente acabou, dá para clicar e olha, também dá para doar os pontos? Dá, a gente pode doar os pontos para nossa parceira ONG Arrastão. Tá, ok, muito obrigada pela participação. Olha só, cada 2 garrafinhas doadas são 7 centavos de desconto na passagem do metrô. Aldo. Muito bem. Bela dica, valeu, Laís, obrigado pelas informações. É isso aí, tomara que espalhem isso e esses pontos possam valer em outros lugares também para mais gente contribuir, né? Gabriela. Vamos às notícias nacionais. Jogadora de futebol que já representou o Brasil é presa por chefiar quadrilha de sequestro relâmpago em São Paulo. E uma outra notícia, uma mudança importante. O motorista que provocar acidente e estiver embriagado terá uma pena mais dura. Veja aí. Medida aprovada pela Câmara dos Deputados dobra a pena dos motoristas embriagados que provocarem acidentes fatais. Atualmente, a pena máxima é de 4 anos, mas deverá passar para 8 anos. Com isso, o motorista terá que cumprir a sentença na cadeia. O projeto precisa ainda ser votado pelo Senado. Jogadora de futebol da Portuguesa, que já defendeu a seleção sub-20 do Brasil, é presa em São Paulo, acusada de chefiar uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos nos bairros de Higienópolis e Tatuapé. A prisão aconteceu quando Joyce Costa Souza dos Santos tentava sacar dinheiro de vítimas em caixas eletrônicos. Ocupação de sem-tetos em prédio na esquina das avenidas Ipiranga e São João, no centro de São Paulo, termina em confronto com a polícia. Depois de soldar a porta e concretar a entrada do prédio, o grupo ligado ao movimento de luta pela moradia atirou móveis contra os policiais e colocou fogo em objetos na rua. Os policiais revidaram com tiros de borracha. Os bombeiros foram chamados para desimpedir a entrada do edifício e permitir a retirada do sem-teto. Olha aí, uma outra mudança importante pode não dar muito certo, hein? Integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato criticam a decisão do STF, essa é a mudança, de tirar do juiz Sérgio Moro, do Paraná, uma parte da investigação, essa relacionada à senadora do PT, Gleisi Hoffmann. Mas isso pode ter outras implicações, né? Eles acham que a decisão abre um precedente que pode descaracterizar a Operação Lava Jato. Também prevê uma enxurrada de pedidos de advogados para retirar outros processos do juiz Sérgio Moro. Por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu remeter para a Justiça Federal de São Paulo parte de uma investigação relacionada à suspeita de desvios no Ministério do Planejamento. O inquérito era conduzido pelo juiz Sérgio Moro, do Paraná, até agora responsável por todos os processos da Operação Lava Jato na primeira instância. O caso envolve a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. O ministro do STF, Teori Zavascki,
Brusque se recusou a analisar o caso, alegando que não envolvia desvios na Petrobras. O processo foi então redistribuído ao ministro Dias Toffoli, que tirou do juiz Sérgio Moro a parte contra acusados sem foro privilegiado e o enviou para São Paulo, onde o crime teria sido cometido. Integrantes da Força Tarefa criticam a posição do STF porque entendem que a Lava Jato não é uma investigação somente da Petrobras, mas de crimes de lavagem de dinheiro, vários deles originados por propinas na administração pública. Os promotores também acreditam que a decisão abre um precedente que pode tirar do juiz Sérgio Moro outras investigações, como as suspeitas de fraudes em contratos publicitários da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Saúde, entre vários outros. A gente fala agora de educação porque vem aí uma mudança importante na rede estadual. Os estudantes serão divididos de acordo com a série, a sua idade. E com essa mudança, até 2 milhões de alunos podem mudar de escola, né? Pois é, a proposta da Secretaria de Educação é que as crianças sejam transferidas para escolas no máximo a 1,5 km de onde já estudam. Sobre esse assunto, a gente foi ouvir um especialista em educação e também a secretária adjunta da Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo. O dia de Bruna começa cedo. A distância entre a casa dela e a escola onde estuda é de 7 quilômetros. Eu acho que se fosse mais perto seria melhor, né? Porque aí eu poderia dormir até mais tarde. Todos os dias são 40 minutos dentro da lotação até chegar na sala de aula. No ano que vem, a rotina da Bruna pode mudar. A Secretaria de Educação quer reorganizar a distribuição dos estudantes de acordo com a série em que estudam, o que, na prática, vai separar fisicamente crianças e adolescentes. Serão 3 tipos de unidade: para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano e em uma 3ª unidade, os do ensino médio. Os alunos transferidos irão para escolas localizadas no máximo a 1,5 km da unidade onde já estudam atualmente. A mudança, por enquanto, não deve atingir todos os estudantes da rede. Ao todo, são 3.800.000 alunos no estado. A reorganização deve atingir até 1.000 escolas e, no máximo, 2 milhões de alunos. Em todo o estado, a proposta deve ser discutida com dirigentes e ainda pode sofrer alterações. Para esse professor da USP, a mudança física sozinha não trará melhorias no ensino. Os resultados do próprio Saresp indicam que os alunos estão saindo, por exemplo, do ensino médio com uma defasagem em torno de 2 a 3 anos, daquilo que seria o adequado, por exemplo. Para isso é preciso, entre outras medidas, acompanhamento pedagógico. Isso seria facilitado, como uma possibilidade, entre outras, com professores concursados efetivos nas escolas, com equipes de apoio. Então, me parece que a separação dos alunos por faixa etária não incide naquilo que é o principal. Quando eu tenho escolas mais especializadas, por ciclos, por faixas etárias, eu provoco um ambiente pedagógico melhor para a aprendizagem. E isso também se reflete no próprio convívio entre os professores, no ambiente escolar, onde eu terei ambientes mais adequados para crianças e ambientes mais adequados para pré-adolescentes e adolescentes. O adolescente precisa de um ambiente diferenciado para que ele desenvolva seu projeto de vida, já se preparando para uma vida adulta, que é diferente do ambiente de um ciclo do 1º ao 5º, enfim, do 6º ao 9º. Com todos os pais, a gente espera que isso dê certo. Todo esse momento de readaptação é complicado, causa confusão, e a Secretaria de Educação começou hoje o recadastramento dos estudantes da rede estadual. É com base nesses dados que será feita a transferência dos alunos, como você viu na reportagem, depois de ouvir os diretores de ensino, para as escolas próximas do endereço declarado na matrícula. Você pode conferir, viu, e atualizar os dados, isso é importante, atualizar os dados do seu filho. No site, anote aí, vai aparecer na sua tela, www.atualizeseusdados.educacau, sem a cedilha, sem o tio, .sp.org.br. A Secretaria também, essa atualização pode ser feita também na Secretaria da Escola em que seu filho frequenta atualmente, e também as dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 0800 77 00012. Olha, agora preciso fazer um esclarecimento aqui. Tem alguns assuntos que
negativos e ruins, pesados, que a gente acaba não divulgando aqui, principalmente por causa do horário, por causa de sermos TV Cultura, mas a gente não pode ignorar determinada cultura que vem acontecendo e preocupando bastante. Por isso a gente vai tocar nesse assunto agora. Depois de ser exibido no mundo todo, chega ao Brasil o documentário India's Daughter, Filhas da Índia, feito pela cineasta Leslie Udwin. Esse documentário mostra o caso do estupro coletivo de uma jovem na Índia. O que isso tem a ver com a gente? Pois é, isso que a gente foi saber. Essa cineasta britânica, também foi vítima dessa violência quando ela tinha 18 anos. A cultura que permite o estupro está também aqui no Brasil. Esse é o nosso tema da entrevista da semana. A gente foi conversar com a Anete Trompeter, que é diretora nacional da Plan International Brasil, que é a ONG que trouxe o filme para o país. Esse documentário mostra um caso de estupro que aconteceu na Índia. O que ele tem a ver com o Brasil? A situação das meninas e das mulheres, elas podem ter pequenas diferenças culturais por conta dos países, mas em todos os países existe muita diferença e muita vulnerabilidade das mulheres para crimes de abuso sexual e de violência sexual. O que você tem de diferença entre os países é, às vezes, como esses crimes ocorrem e os próprios índices de notificação desses crimes. Uma estimativa diz que apenas 10% dos crimes de violência sexual no Brasil são notificados. A cultura do estupro é a cultura da desigualdade, é a cultura onde alguém se sente superior a outro alguém e que pode tomar o uso do corpo de alguém. Ninguém pode. Você está falando de uma violência muito grande e que tem um custo muito grande para a sociedade. Que custo? Esse custo, ele pode ser quantificado monetariamente. Alguns estudos mostram que mais de 21 trilhões de reais são investidos para corrigir esses casos de violência, mas o custo ele é muito maior do que esse, porque ele é um custo para a sociedade, é um custo de continuidade dessa situação de violência e é um custo para essas meninas e mulheres que sofrem a violência, que leva a vida inteira delas e que depois acaba se mostrando por outras formas. Existem coisas que a gente faz, talvez pequenas coisas, que de alguma forma alimentam essa cultura? Acho que sim. Acho que quando você começa criando os seus filhos, dizendo que mais o menino isso, mais a menina aquilo, você está criando esse ambiente de diferença mesmo. A gente transforma com pequenos atos com as nossas crianças e numa cultura de educação. É uma coisa que nós temos que investir agora para que possamos colher os frutos no futuro. A gente entende que tem que mudar muita coisa dentro da sociedade, da cultura da sociedade. E cultura você não muda de uma hora para outra. É um trabalho de insistência. A gente vem de séculos e séculos de culturas e sociedades patriarcais. E isso você muda com o tempo. Nesse esforço de mudança, né, Gabi, que a gente resolveu tocar nesse assunto. Mulheres são agredidas, atacadas todos os dias, em escolas, no transporte público, na volta para casa, na ida ao trabalho, da escola. É preciso que isso pare. Essa cultura machista, de fato, precisa ser uma coisa do passado. Somos iguais, nos devemos respeito e é nisso que a gente acredita, por isso a gente resolveu trazer esse assunto para você. E é importante deixar claro que ninguém precisa ser tocado para ser violentado. As palavras também podem violentar uma pessoa. E é importante que se denuncie. A gente mostrou os números, isso é uma coisa chocante. 10% só dos casos são denunciados. Você pode denunciar, o Disque 100 e o Disque 180 podem ser uma ajuda aí nesse momento. Isso aí. A seguir, tumulto na Arábia Saudita deixa mais de 700 peregrinos mortos. E mais, olha, um recorde nos 100 metros rasos, numa prova só para maiores de 105 anos. A gente volta já. Daqui a pouco, no JC Debate, vamos conversar sobre a educação dos motoristas. Na Semana Nacional do Trânsito, vamos saber como anda a qualidade dos serviços disponíveis aos usuários em São Paulo, cidade com a maior frota de veículos do país. Educação no trânsito é o que vamos debater logo mais, 12h30, depois do Jornal da Cultura, primeira edição. Você já pode mandar suas perguntas pela internet, seja qual for o assunto, do JC Debate.
Pronto, os comprimidos do creme, o xarope e o preço. A senhora vai pagar como? Ô, vozinha, a senhora não tá vendo que isso aí tá o olho da cara? Ele é meio laranja, né? Olho! Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a senhora entrar no ultrafarma.com.br, a senhora consegue comprar com até 90% de desconto e ainda recebe em casa, vó. Então, vovó, vai levar ou não? Não. Esse é irmão desse, seus olhudos. Fuja de quem cobra o olho da cara. Ultrafarma, porque economizar também faz bem para a saúde. No Roda Viva Internacional desta semana, a embaixadora do México no Brasil, Beatriz Paredes, em pautas relações políticas. Brasil y México nos hemos acercado más. E comerciais entre os dois países. Nos hemos acercado en el nivel económico. Entre outros assuntos. Estamos haciendo un esfuerzo en el país por consolidar opciones de empleo. Quinta, 11h30 da noite. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. O mundo mais perto de você. Showlivre.com é o programa para curtir todo tipo de música. É muito mais bacana ver como o brega acabou virando um gênero musical. E o brega tomou conta do pedaço. Você é tão bonitinha. Neste sábado, 11 da noite. Estamos de volta, 12h21 com as notícias internacionais. A gente começa com um assunto não muito bom, viu? Já são mais de 700 as pessoas que morreram pisoteadas num tumulto durante a peregrinação anual a Meca, na Arábia Saudita. Não se sabe ainda o que aconteceu. Não se sabe. Outras 800 pessoas ficaram feridas nessa confusão e não está claro ainda exatamente o que provocou essa correria. Mais de 2 milhões de peregrinos foram a Meca para o Hajj, a peregrinação sagrada. O tumulto ocorreu na cidade de Mina, que fica a 5 quilômetros de Meca e recebeu obras de infraestrutura para facilitar o deslocamento dos viajantes. O incidente ocorre apenas alguns dias depois da queda de um guindaste das obras de ampliação, que deixou 107 mortos. Um aperto de mãos histórico. Juan Manuel Santos, presidente colombiano, e Rodrigo Londoño, líder das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, aceitam um acordo histórico que pode pôr fim a um conflito de mais de 5 décadas. O acerto foi anunciado em Havana, Cuba, que recebeu todas as etapas do diálogo de paz. Houve entendimento, inclusive, sobre o ponto mais polêmico: justiça e reparação às vítimas. Os guerrilheiros que cometeram crimes e admitirem a culpa vão cumprir pena máxima de 8 anos em condições especiais. O benefício não vale para os que negarem crimes, mas forem considerados culpados por um tribunal. A União Europeia anuncia plano para a criação de um fundo de 2 bilhões de euros para países vizinhos à Síria e que recebem milhares de refugiados todos os anos. Do total, metade do valor será destinado diretamente para a Turquia, que abriga 2 milhões dos 4 milhões de sírios que fugiram da guerra civil. O Acnur, escritório da ONU para refugiados, vai administrar o fundo e distribuir o restante dos recursos entre Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. Nem só de belas imagens e ações militares vivem os drones, aqueles aviões não tripulados. Pesquisadores suíços testam um sistema de construção com essas máquinas voadoras. Quem diria sozinhas mesmo, viu? Elas avaliam o espaço, projetam a estrutura de uma ponte. Depois, é só o projeto decolar. Na experiência, um grupo de drones autônomos conectados por sensores que indicam a posição dos demais tem um desafio: montar uma ponte entre as duas torres de aço usando apenas cordas. Cada drone tem um rolo de 120 metros. Aos poucos, com movimentos precisos e sem qualquer interferência humana, eles vão dando forma a uma estrutura que aguenta o peso de uma pessoa. Os testes em laboratório servem para indicar a utilidade dessas máquinas voadoras em diferentes áreas. E ontem teve quebra de recorde mundial no atletismo. Eu chego lá, viu? Porque esse não é um recorde comum não, viu? Tô pertinho, tô quase lá.
foi numa prova para maiores de 105 anos. Marca do japonês Hidekishi Miyazaki, que havia completado os 105 anos apenas um dia antes. Ele fechou os 100 metros rasos em 44 segundos e 22 centésimos e fez jus ao apelido de Golden Bolt, em alusão ao tricampeão mundial e biolímpico na distância, o jamaicano Usain Bolt. Apesar da marca do recorde e da festa, Miyazaki não ficou feliz, não. Ele disse depois da prova que chegou a chorar durante a corrida, porque percebeu que ficou mais lento e pensou que talvez esteja ficando velho. Para encerrar, ele imitou o gesto consagrado por Bolt para celebrar as conquistas. Tá ficando velho não, tem tempo ainda. Falar de futebol, mas da CPI do futebol, que aprovou a quebra dos sigilos bancários e fiscal do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, está preso na Suíça desde maio. A comissão também pede a aprovação do direito às informações financeiras do Cartola no período de 12 de março de 2012, quando assumiu a presidência da CBF, até 30 de maio deste ano, dias depois de ter sido preso acusado de corrupção. Marinho está detido na Suíça, mas pode ser extraditado aos Estados Unidos nos próximos dias. A justiça americana negocia que seja cobrada uma multa de 38 milhões de reais para que ele saia do regime fechado para o semiaberto e que ainda ajude nas investigações com delações premiadas. O atual presidente da CBF não foi poupado durante a CPI. O presidente da comissão, Romário, disse que Marco Polo Del Nero também é um alvo. Na semana que vem, a CPI do futebol começa a ouvir os presidentes das federações de futebol. Copa do Brasil, Fluminense e Grêmio ficaram no 0-0 no Maracanã. Já os times de São Paulo se deram bem nos primeiros jogos pelas quartas de final. O São Paulo jogou no Morumbi contra o Vasco. Alexandre Pato avançou e soltou a bomba para marcar um golaço. Ainda no primeiro tempo, a bola sobrou para Pato e ele fez o segundo. Luiz Fabiano fechou o marcador 3-0. Os times voltam a se enfrentar na quarta-feira que vem, em São Januário. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Figueirense e Santos. Gabriel mandou para a rede, comemorou por um bom tempo e só depois o gol foi anulado por impedimento. Não foi só esse aí não, teve mais um bem anulado. Na terceira chance de pênalti, aí sim valeu. 1-0 Santos, quinta que vem tem mais no Pacaembu. E o Palmeiras foi até o Beira-Rio, em Porto Alegre, enfrentar o Internacional. Barrios cobrou o pênalti e parou na mão de Alisson no primeiro tempo. Na etapa final, Alex chutou de fora para fazer um belo gol e Rafael Marques empatou. 1-1 na volta semana que vem no Allianz Parque. O Palmeiras leva a vantagem do gol marcado fora. Isso aí, minha gente, o Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Quer saber mais sobre o Brasil e o mundo? Já sabe onde encontrar, né? tvcultura.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá, boa tarde. Tchau.